Você precisa entender algo: o que determina um nível financeiro que você vai acessar, que você vai experimentar, onde você vai chegar, não é definido, não é determinado pelo local que você nasceu. Não importa se você nasceu nos Estados Unidos ou no Aritapera, você pode ser próspero do mesmo jeito. O que determina seu nível financeiro aqui na terra, tampouco é a família que você nasceu. Você pode ter nascido numa família rica e terminar pobre. Você pode ter nascido numa família pobre e terminar rico. O que determina não são os pais biológicos que você teve. O que determina a realidade financeira de uma pessoa são decisões e escolhas que ela faz ao longo da sua vida sob gestão financeira. E nada mais. Porque todas as vezes que pessoas fazem boa gestão financeira, eles vão acessar um nível diferente de quem não faz. Agora, nós temos a vantagem que nós temos o céu ao nosso favor, a graça de Deus, a mão de Deus, o milagre de Deus, a bênção de Deus, que já é um grande bônus, que nos ajuda a ir melhor. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: o que determina o nosso nível de prosperidade são nossas escolhas e as nossas decisões. Eu costumo dizer o seguinte: são as nossas operações financeiras que determinam a nossa condição financeira. Falei na conferência que todas as vezes que você encontrar uma pessoa rica, você vai ver que existem causas. Ele não é rico por um acaso. Toda vez que você encontrar uma pessoa pobre, você vai descobrir que ela não é pobre por um acaso. Tem razões. Não é sina, não é destino. São ações, decisões, operações financeiras. E o que mais influencia as nossas operações financeiras são as nossas crenças, são as nossas convicções, que são elas que determinam o nosso comportamento. Porque a nossa realidade financeira é fruto dos nossos comportamentos financeiros. Por isso que eu falo, existem duas coisas: uma é chamada inteligência financeira, a outra é educação financeira. Inteligência é quando você acessa informações do tipo o que é Selic, o que é CDB, o que é ações, como comprar ações, isso é inteligência. Educação é comportamento. O que você faz com o dinheiro que chega na sua mão? Você torra tudo ou você tem critérios? Você é aquele tipo que compra por impulso, mesmo que você não precisa, ou você fala: não, eu não preciso desse sapato, eu já tenho 50 lá em casa. Isso é comportamento, isso é educação financeira. Agora vamos lá. Deus deixa bem claro na sua palavra que você pode ser tão próspero quanto você quiser. A vida abundante não tem limite, tá? A Bíblia não diz, você pode vir até aqui. Deus nunca determinou limite. Ele fala, quando ele cria o homem, se você governa, você reina, você prospera, você cresça, multiplique, e não disse até número 10, não. É você que determina até onde você chega, até onde você quer chegar. Agora, existem alguns critérios para fazer uma boa gestão financeira. E aqui vai alguns critérios do reino que a palavra nos ensina. Primeiro, no reino, planejar é sinônimo de responsabilidade. Planejar é sinônimo de responsabilidade. Provérbios 21:5 diz assim, na linguagem de hoje: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Quem planeja com cuidado tem fartura,
mas o apressado acaba passando necessidade. Na outra linguagem diz: os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O que te leva à fartura? Planejamento. Planos tem a ver com como eu vou usar o dinheiro que Deus coloca na minha mão. Ah, pastor, eu pensei que era a oração que me levava à fartura. Eu pensei que era só a fé que me levava. Tem gente enfesado, mas liso. Porque tem muita fé, mas não tem sabedoria. Então deixa eu te dizer uma coisa. No reino não planejar, no reino de Deus, não planejar é insensatez. Não orçar é irresponsabilidade. Nós precisamos romper com esse estilo de vida irresponsável de viver sem orçamento. Pega 10 crentes e coloca um do lado do outro e pergunta: tem orçamento? Tem orçamento? Tem orçamento? Você vai descobrir que se tiver um ou dois no máximo. Quebrando o princípio básico da ciência econômica e da Bíblia. É inacreditável a quantidade de pessoas que não sabem quanto ganham, não sabem como gastam, não sabem para quem deve, não sabem quanto devem, não sabem quanto gastaram com o supermercado, não sabem quanto gastaram com combustível, não sabem quanto gastaram com... Sabe? Eles olham para o outro e falam: amor, o nosso dinheiro sumiu. O que aconteceu? O que nós fizemos? E eu sei de gente que fala isso, não é só gente que ganha um salário mínimo, é gente que ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil, eles olham para o outro e falam assim: meu Deus, o que fizemos com o nosso dinheiro? Não sabem, nem ele nem ela. Orçamento, gente, não é gastar e depois anotar. Eu já encontrei pessoas que falam: não, pastor, eu tenho meu orçamento, eu sempre anoto o que eu gasto. É melhor do que nada, mas orçamento não é isso. Orçamento não é anotar depois que você gasta. Orçamento é definir previamente como nós vamos gastar. É pegar o seu dinheiro e falar: quanto que nós temos? 10 mil? 5 mil? 2 mil? Como que nós vamos gastar esses 2 mil? Sentar com antecedência e definir. Eu lembro quando, muitos anos atrás, não tinha planilha, não tinha computador, não tinha iPad, não tinha nenhum sistema operacional financeiro, nós adotamos lá em casa a postura da cultura dos envelopes. Eu chegava com o dinheiro: está aqui o dinheiro, amor. A gente sentava e ela pegava, e nós já tínhamos definido: esse dinheiro precisa ser gasto de um jeito coerente. Pega aí o envelope. Aí nós tínhamos o envelope do supermercado, do combustível, do lazer, nós tínhamos da energia, da água, nós tínhamos... Aí ela: me dá o envelope agora da água. Quanto é a água? 80. Enfiava no envelope da água. Me dá agora da energia. Quanto é a energia? 200. Enfia no envelope da energia. Isso é definir com antecipação como que você vai gastar o dinheiro. Porque se não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Sempre sobra mês no final do dinheiro. Sempre sobra mês no final do dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa: orçamento não é anotar o que gastamos, mas definir previamente como vamos gastar. Orçamento não é anotar como você gastou, mas é planejar antecipadamente como que você está querendo. Orçamento não é o registro de como você já gastou o seu dinheiro, mas como você ainda vai gastar. E hoje tem tanta coisa aí, meu irmão, no mercado, você pode usar, tem Excel, tem... Ah, pastor, eu não entendo disso. Compra um caderninho, pega uma régua, faz um risco assim e define como é que você vai fazer isso. Fazer orçamento e planejamento é uma orientação divina.
Lucas 14 diz assim: portanto, qual de vós, pretendendo construir uma torre, projetos, tem gente que não tem projetos, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir e para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. É assim, pessoas que não planejam, elas terminam assim, ridicularizadas, um mau exemplo. Elas não terminam o que começam, não dão conta. Por quê? Porque não planejaram, porque não fizeram algo que a Bíblia diz: não se assenta. Nós temos que assentar, nós temos que sentar, nós temos que planejar, nós temos que ver se dá para fazer essa viagem. Não pode falar: não, vamos lá, pela fé. A Bíblia não diz assim: construa uma torre pela fé. A Bíblia diz: senta e calcula, cabeção, para ver se você vai ter grana para concluir esse projeto. Tem alguém entendendo isso aqui? Não há como experimentar a multiplicação na desorganização. Não há. Quando Jesus quis fazer a multiplicação de pães para aquela multidão, a primeira coisa que ele pediu para os discípulos tomar providência foi: organizem-se, organizem-se. Quer ver o milagre da multiplicação? Organizem-se, organizem-se, organizem-se. Porque quando há organização, os céus começam a soprar a favor. Amém? Organizar e planejar, fazer orçamento, dá muito trabalho, eu sei, mas é necessário. Dá trabalho, eu sei, mas é necessário. Enriquece. Leva você à prosperidade. Então, tenha um tempo na sua agenda para cuidar das suas finanças, para fazer a avaliação, para ver se você já não estourou o limite, para ver se você ainda pode comprar isso, para ver se você está batendo o orçamento. Tem que separar tempo. Eu separo o tempo periodicamente, muitas vezes 3, 4 vezes na semana, para olhar minhas finanças, é minha responsabilidade. Porque tem gente que só descobre que não tinha mais dinheiro quando tentou mandar o Pix. Quando tentou mandar o Pix, aí o banco disse: saldo insuficiente. Fala: meu Deus, não tem mais, o que aconteceu? Porque não acompanha as finanças, não acompanha. Não verifica se o cartão de crédito está em dia, se ainda tem saldo, não verifica se já estourou, se não. Tem que acompanhar, tem que ver seus investimentos, onde está, como é que está indo. Tem que estar com o dedo no pulso. Isso é gestão. Segunda coisa que tem a ver com a gestão inteligente e bíblica é onde você vai alocando o seu dinheiro. Você sabia que nós precisamos pegar o dinheiro e alocar em algumas coisas muito importantes? E um princípio de gestão financeira muito importante na Bíblia é exatamente o valor que você dá para o reino de Deus. Porque no padrão do reino, é muito importante entender isso aqui: no reino, o rei e o reino precisam vir em primeiro lugar. Na cultura do reino, se você é um cidadão do reino, você precisa se alinhar com isso. Porque na cultura do reino, o rei e o reino precisam vir em primeiro lugar. Eu acho interessante que tem muitos textos na Bíblia como esse aqui. Êxodo capítulo 13, diz assim a palavra de Deus: disse o Senhor a Moisés. Olha que essa orientação de gestão financeira. Disse o Senhor a Moisés: consagre-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Naquela época não tinha Pix, irmãos. Naquela época não tinha dinheiro, moeda,
O povo de Israel estava começando a viver a vida deles, chamado nação. Saíram do Egito, eles eram escravos. E Deus tem que começar toda uma cultura, seja de leis sociais, sejam de leis criminais, sejam de leis financeiras. E Deus começa a constituir toda uma cultura. E uma das coisas que eles precisavam entender era isso. Na área financeira, vocês precisam entender. Não tinha dinheiro, mas tinha bezerro. Não tinha dinheiro, mas tinha ovelha. Não tinha dinheiro, mas tinha galinha. Não tinha dinheiro, mas tinha... E Deus estabeleceu, pariu, o primeiro é meu. A primeira melancia do seu roçado é minha. A primeira galinha do seu galinheiro é meu. Abriu a madre, é meu. E o princípio é o mesmo. Primeira grana. E nós temos que lembrar disso. E ele diz: consagre-me todo o primeiro. Consagrar significa separar, santificar. Deus está dizendo: é meu, não é seu não. Ei, tira o olho do meu dinheiro, Deus está dizendo. Tem crente pegando o dinheiro que não é dele. Tira o olho, não é seu. Deus está dizendo: é meu. E você, como um bom gestor, tem que fazer gestão baseado no critério da honestidade. Você tem que começar a fazer gestão com integridade. Você quer prosperar com um coração não íntegro? Você quer prosperar pegando o que é de Deus? Não pode. Como que Deus vai abençoar pessoas que não são íntegras? Ele disse: é meu, me pertence. O ensino de Deus é esse. Deus precisa vir em primeiro na nossa vida. O ensino que Deus deve vir primeiro na nossa vida está permeado na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É incrível isso. As palavras primogênito, primícias, primeiro fruto, que abre a madre, primeira cidade, é encontrado repetidas vezes na Bíblia. Se você quer fazer uma boa gestão do recurso que Deus tem entregue na sua mão, você tem que lembrar deste princípio, o princípio do primeiro. No reino, o rei e o reino precisam vir em primeiro lugar. Vamos para a linha do tempo. Vamos ver onde tudo começou. No jardim do Éden. Deus cria um jardim, coloca o homem lá e diz assim: de todas as árvores você pode comer 90%, tudo é seu, pode fazer o que você quiser, pode comer todas as árvores, mas tem uma aqui que é minha, você não toca, isso aqui não é seu, isso aqui é meu, viu, Adão? Eu te amo, você pode comer toda, eu fiz um monte de árvores frutíferas, todo tipo de fruto, você pode comer. Eu te amo, eu quero o seu bem, tanto é que eu estou te dando tudo menos isso aqui é meu. Não toca, porque no dia que você tocar vai dar B.O. Não toca, porque no dia que você tocar vai dar B.O. O homem foi lá, tocou, deu B.O. O princípio do primeiro. Quando você vai para a história de Caim e Abel, o princípio do primeiro está lá. Caim e Abel é outro exemplo para nós. A Bíblia diz que Abel, ele já sabendo do princípio universal, foi lá e pegou das primícias, da primeira cria, e veio para a igreja dele, para o culto de celebração, e trouxe e entregou. Já a Bíblia diz que Caim, ele foi lá e pegou dos seus grãos. Pegou lá um pouco de milho, um pouco de arroz, um pouco de cevada, um pouco de trigo e trouxe. E a Bíblia diz de forma muito clara o que Deus aceitou e o que Deus não aceitou. E vocês conhecem a história.
Oferta do primogênito versus a oferta errada. Cidade de Jericó é outro exemplo. Na conquista da cidade de Jericó, o povo sai para conquistar a terra. Deus fala: eu vou te dar uma terra, a terra toda, onde mana leite e mel. Você pode entrar na terra e possuir a terra é para vocês, porém, a primeira cidade é minha. Não toquem nada, não peguem nada, não fiquem com nada, a primeira cidade é minha. Se pegar, vai dar BO. Um cabeçudo chamado Acã foi lá e pegou. E deu BO. Terminou morto com toda a sua família no monturo de pedras. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não nade contra a correnteza. Você quer prosperar, você tem que ser esperto. Pega a favor. Pega descendo. O primeiro sempre será de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, eu gostaria de discorrer sobre esse tema, mas a gente tem que correr aqui. Só quero te dizer o seguinte: não há como acessar o padrão do reino na área da prosperidade sem passar pela porta de dar ao Senhor, de dar a Deus a honra do primeiro lugar. Não praticar o princípio de dar a Deus o que é de Deus, a única coisa que vai acontecer é que nós vamos estar atraindo maldição. Nós vamos estar atraindo empecilho para a nossa saúde financeira. Eu louvo a Deus que eu entendi esse princípio de dar a Deus o que é de Deus, de César o que é de César. Eu entendi essa lei do primeiro pertence a Deus, de que no reino, o rei e o reino precisam vir em primeiro lugar. Que desde que eu converti, eu levei muito a sério essa questão de dizimar. Eu vou contar para vocês apenas uma vez que aconteceu. Eu estava me preparando para casar, animado demais com a ideia, quem que não fica? Lua de mel, só passava lua de mel na cabeça. E eu estava ali, querendo ter uma lua de mel maravilhosa e levar a minha futura esposa para uma experiência maravilhosa. E aí tinha que comprar o fogão, tinha que comprar a geladeira, tinha que comprar a cama, que não pode faltar. E aí então a gente foi investindo nisso. Fomos para a lua de mel, chegamos lá na lua de mel, queria um restaurante bom, hotel bom, isso aqui e tal. E foi uma baita de uma curtição. Fomos em 2 cidades diferentes, praias, beach park. Foi uma bênção. Quando nós voltamos para a nossa casinha, geladeira nova, cama nova, tudo novo, a minha esposa feliz, lua de mel maravilhosa, ela falou para mim assim: poxa, Deus nos abençoou tanto. Falei: que lua de mel maravilhosa. Foi. Ela disse: deu para pagar tudo? Falei: deu. Ela disse: e deu para dar o dízimo? Aí eu disse: bom, quer dizer, na verdade, comecei a gaguejar. Deixa eu explicar, amor. Só essa vez que não, porque tinha muitas coisas, muitas despesas e tal. E eu pensei: poxa, lua de mel, Deus vai entender. Aí ela olhou para mim e disse: amor, você não deu dízimo? Eu falei: só esse mês, amor. Ela disse: olha, eu pensei que eu tinha casado com um homem de Deus, não com um ladrão. De verdade. Eu fiquei assim chocado e ao mesmo tempo decepcionado comigo mesmo, envergonhado. Eu fui falar com Deus, eu pedi perdão. Falei: Senhor, eu quero te pedir perdão. E eu me arrependo de ter usado o dízimo para a lua de mel. Mas eu quero entrar num acordo contigo, quero me arrepender e dizer para o Senhor: eu quero pagar esse dízimo roubado.
E eu sei que isso não é as Casas Bahia, Senhor, mas eu queria parcelar em 4 vezes. E porque não daria conta. Aí eu cheguei e eu comecei então, todo mês, a partir daí, eu dava o dízimo atual e uma parcela do roubado. O dízimo atual e uma parcela do roubado. E em 4 meses eu quitei, tirei meu nome do Serasa lá do céu. E eu passou a minha vida toda tomando essa decisão. Você sabe, irmão, já faz muitos anos que eu nunca mais orei oração do tipo: Senhor, aumenta, manda mais dinheiro, aumenta a minha renda, Senhor, eu quero ganhar mais, Senhor, tu está vendo, eu preciso de mais dinheiro. Eu nunca mais orei isso. Você sabe qual é a oração que eu tenho feito ao longo da minha vida? É: Senhor, aumenta o meu dízimo. Senhor, aumenta o meu dízimo. Senhor, aumenta o meu dízimo. Pensa numa oração que os céus têm interesse em responder. É um dizimista apaixonado fazendo esse tipo de oração. Agora, é muito importante entender que o dízimo é necessário porque faz parte, pertence ao reino, pertence ao rei. Assim como todo governo tem suas despesas, seus projetos, o reino de Deus também. E Deus precisa que você entregue para que haja mantimento na casa, para que haja expansão, para que haja avanço. Então, é um prazer contribuir, com o reino para que isso aconteça. Então, tudo que vem para a sua mão, tudo que vem para a mão de um cidadão do reino de Deus, como forma de ganho, 10% pertence ao rei. Isso é a regra da constituição do reino. E eu faço isso com muita alegria. Agora, ser um dizimista é diferente de dizimar. Tem gente que dizima, mas não é um dizimista. O dizimista é aquele cara que tem essa cultura por convicção. Ser dizimista é uma convicção, é um estilo de vida, é um projeto de vida, é algo que você não abre mão, é algo que você tem prazer, é algo que você fala: isso daqui é a minha grande sacada, isso daqui é o meu privilégio. Existe uma diferença entre ser dizimista e dizimar. Tem gente que dizima, mas dizima triste. Puxa, eu já tive que aconselhar pessoas que falaram: ora por mim, pastor, que eu não consigo dar o dízimo porque é muito. Falei: se é muito, cabeçudo, é porque Deus tem te abençoado demais. O cara estava triste porque o dízimo dele era muito. Eu fico alegre que o meu é muito, porque significa que está entrando muito. Vocês estão pegando, irmão? Eu quero declarar em nome de Jesus: você não só vai dizimar, você vai se tornar um dizimista, um cara apaixonado pela visão, amém? Não devolver o dízimo, no final das contas, só beneficia você e o reino. Agora, não dá, tem consequências também. Terceira coisa que eu queria falar hoje, que é parte da gestão sábia no reino de Deus. No reino, a simplicidade é sinônimo de nobreza. No reino, simplicidade é sinônimo de nobreza. Simplicidade e nobreza são a mesma coisa no reino de Deus. Nós fomos influenciados pelo mundo para achar que se você é simples, você não é nobre. Mas a simplicidade é algo muito importante. Eu já fiz alguns cursos de gestão de finanças, eu já fiz vários cursos. Eu sempre falo, por alguma razão Deus falou para mim: vá aprender, e eu fui aprender. Quando eu tinha 50 anos, eu falei assim: eu não vou mais viver do mesmo jeito, não vou repetir essa história. Tem muita gente aqui que nem Deus serve, está prosperando, e muitas vezes os que servem a Deus não estão prosperando. Se existe um jeito lícito de ter mais, eu vou ter mais.
Foi quando eu caí para dentro, comecei a estudar, a fazer curso, comecei a pegar mentoria, comecei a ler sobre o assunto. E eu fiquei impressionado com o que os especialistas na área da ciência econômica dizem. Isso é padrão. Isso é padrão. Nós precisamos ficar abaixo. Nosso padrão de vida tem que ser abaixo daquilo que a gente até que poderia. Você tem que viver degraus abaixo do que você realmente poderia. Eu fico impressionado como os especialistas falam por uma boca só sobre essa virtude da simplicidade. Viva com menos para sobrar, para você construir riquezas. Viva com menos. Eu poderia ter um carro bem melhor do que eu tenho. Eu poderia. Mas eu escolhi continuar com o mesmo carro. Sabe por quê? Porque ele me leva para onde eu quero, ele funciona. Eu não preciso ter um carrão para impressionar o meu vizinho. Tem gente que tem um carrão e junto com o carrão tem uma dívida enorme e junto com a dívida enorme não tem centavo nenhum aplicado. Eu tenho aprendido que é muito melhor você ter um carro mais simples, uma vida mais simples, mas está construindo riquezas. Eu aprendi que vale muito a pena você sempre viver como um ninguém para poder um dia você se tornar um alguém. É um processo de construção de riquezas. Viva simples. Agora, o que é simplicidade? Simplicidade é ter a nobreza, a inteligência de adotar um estilo de vida mais simples do que sua renda pode proporcionar. O princípio é chamado de um degrau abaixo, ou 2 degraus abaixo. É impressionante como a constituição do reino que a gente faz parte, no caso a Bíblia, ela aplaude e encoraja e nos desafia a vivermos um estilo de vida simples. É importante entender, por outro lado, que simplicidade não é medido entre o seu estilo de vida e o do seu vizinho. Simplicidade não é algo que o parâmetro não é entre o seu estilo de vida e do seu irmão. Simplicidade, a métrica, a forma de mensurar se uma pessoa é simples, é entre ela e ela mesma. É entre ela e o salário que ela ganha. Porque a simplicidade do seu vizinho pode não ser a sua simplicidade. Por exemplo, a simplicidade do Neymar não é a mesma simplicidade minha. Por quê? Por um pequeno detalhe, ele ganha só um pouquinho mais do que eu. Por isso que nunca ninguém deveria olhar e julgar, mas o fulano não é simples. Eu estou vendo que não é. Como você sabe? Você sabe quanto ele ganha? Você sabe quanto ele fatura? Você sabe quanto entra na conta dele? Simplicidade é algo que se avalia entre você e sua renda. Não é entre você e seu vizinho. Porque o simples do seu vizinho pode ser mais simples do que a sua simplicidade. Mas pode ser que o simples do seu vizinho possa ser muito mais rico do que a sua simplicidade. Por isso que simplicidade é uma métrica que se faz, é um balizamento que se faz a partir de quanto você ganha, de quanto é a sua renda. Simplicidade é avaliada entre o seu padrão de vida e o quanto você ganha. O seu padrão de vida é simples em relação àquilo que você ganha. Então, um degrau abaixo para o Neymar ainda representa milhares de degraus acima em relação à minha realidade financeira. Mas o importante é que nós estejamos vivendo isso. Alguém uma vez falou algo que eu achei interessante. Ele disse: sabia que ostentação é coisa de pobre? Pessoas que são verdadeiramente ricas, elas não fazem isso. Elas não ostentam. Ostentação é coisa de pobre. Ser simples é escolher viver com menos. Degraus abaixo daquilo que você poderia viver, simplesmente para poder você construir riquezas. Simplicidade não é um convite para você ser pobre.
Simplicidade não é um convite para você ser fedorento, relaxado. Simplicidade não é ter a coisa suja. Simplicidade não é você tá com a unha suja, o cabelo sujo, roupa rasgada. Não. Simplicidade é uma cultura de viver um pouco abaixo daquilo que você poderia, para poder sobrar, para você investir e continuar construindo riqueza e preparando um futuro melhor para você e para a sua descendência. Porque olha aqui, pais, vocês, biblicamente, nós somos responsáveis para deixar a herança para os nossos filhos. É isso que a Bíblia diz que tem que ser feito. Quando eu consumo tudo, eu não estou pensando na próxima geração. Pastor Eibe sempre fala do exemplo dos seus pais, que tinham muito e que viveram com pouco. Isso é simplicidade, para poder ter mais, para investir mais no reino de Deus, para construir mais riqueza, para poder ter mais, para poder investir mais, para poder ter mais, para poder investir mais. Esse é um processo. Simplicidade é aprender que não precisamos de tudo que achamos que precisamos. Simplicidade é ser livre dessa pressão de ter que impressionar os outros. Olha o sapato que eu estou usando. Olha o celular. Tem gente que tem o celular 15, mas também tem uma dívida de 15 parcelas. Sabe, não sei quantos de vocês já ouviram falar no primo rico do pastor Eibe. Ele é um cara bilionário e tem injetado muito dinheiro na paz aqui no Brasil. Tem ajudado a gente de São Paulo, já deve ter ajudado aqui a igreja a comprar alguma coisa. É um homem muito rico. E ele um dia foi em São Paulo, porque ele ajudou a gente a reformar o campus lá. E o Eibe falou: Sabá, vamos reunir com o Paulo, meu primo. E ele está vindo dos Estados Unidos, nós vamos para um restaurante, vamos conversar com ele. A gente vai falar dos projetos, mostrar para ele o que a gente vai fazer. E eu falei: rapaz, eu acho que eu nunca fiquei perto de um homem tão rico. E eu fiquei assim, vou ver como é que ele é, vou prestar atenção nele, vou ver como é que ele... Rapaz, cheguei lá, um cara com tanto do dinheiro, eu estava mais bem vestido do que ele, para impressionar ele. E ele estava lá, uma roupa simples, de marca, porque quem mora nos Estados Unidos também não usa nem tem como não usar roupa de marca, porque só tem roupa de marca para vender. Ele estava com uma jaqueta Adidas, um tênis, obviamente já tinha uns 2 ou 3 anos, um relógio normal. Mas o que mais me impressionou é que ele estava com um celular, naquela época, não sei se era um 8 ou um 10, e já tinha os 13, os 14, os iPhone, e o melhor ainda, que me chamou a atenção, estava com a tela trincada. Eu falei: não é possível. Simplicidade. Deixa eu te dizer uma coisa. O que define se você tem ou não tem, não é como você está vestido. Porque tem gente que, se a gente olhar para a maneira que está vestido, fala: isso tem demais. Mas é dívida só, tem demais. Tem outro, você fala: isso aqui não tem nada, mas vá olhar o saldo da conta bancária dele. Vá olhar. Por isso que eu sempre falo assim: eu não entendo muito de vestir, mas eu já estou entendendo como investir. Tem gente que veste muito bem, mas investe mal. Eu invisto, posso não entender de como vestir, está cafona. Rapaz, estou fora da moda? Estou, mas eu estou dentro da lista daqueles que têm. Isso que é mais importante. Amém, queridos? No reino, o contentamento é visto como uma virtude. E vamos embora. Meu Deus. Por isso que eu falo, falar de finanças é complicado. Dá um pedacinho de tempo para nós, para a gente falar desse tamanho aqui.
No reino, o contentamento é visto como uma virtude dos sábios. No reino, o contentamento, o que é contentamento? Contentamento é saber esperar com gratidão e alegria o tempo certo para acessar experiências desejadas. Contentamento não é um convite para você ser pobre, medíocre. Não é um convite para você se acostumar com a pobreza e falar, não, eu não tenho, pastor, mas a Bíblia diz que é para eu ficar contente. Não. Contentamento é a habilidade de viver dentro daquilo que suas condições permitem, sem se acostumar com aquilo, sem deixar de sonhar grande, sem deixar de orar, sem deixar de visualizar, sem deixar de fazer ações e operações financeiras que vão te promover daquela condição para uma condição melhor. Mas contentamento não é também fazer asneiras. O cara não tem dinheiro, mas quer fazer uma festa de 1 aninho para o seu filho, que custa 30 pau, só porque o vizinho fez uma também. Uma festa que nós terminamos de fazer agora para o meu primeiro netinho, uma festa de 1 aninho, pergunta daqui 10 anos para ele se ele lembra. Só quem vai lembrar é o pai, porque o pai vai saber quanto que gastou. Para quê? Para dar comida para 200 pessoas que nem gostam de você? Deixa eu te dizer uma coisa, contentamento hoje só dá para fazer isso, então nós vamos fazer isso com alegria e gratidão, sem perder a esperança de que amanhã será melhor. Isso é contentamento, é a habilidade de lidar com a realidade de hoje, sem deixar de acreditar em dias melhores. Isso é contentamento. Paciência é uma atitude muito importante nesse processo da prosperidade. Não tente acessar coisa que seu dinheiro ainda não te autorizou. Não tente acessar experiências que seu dinheiro ainda não permite. Senão você começa a entrar na lista dos que não sabem fazer gestão financeira. Toda vez que acessamos experiências precipitadas, o que no provérbio diz? Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado, ainda não posso, mas eu quero. Não, mas não posso, mas eu quero agora, eu quero esse mês, eu quero. Para. Contentamento é a habilidade de saber esperar o tempo certo para acessar aquela experiência. Tem alguém me entendendo aqui? Glória a Deus. E para terminar, no reino a generosidade é um ativador, multiplicador de riquezas. Eu aprendi que dinheiro só tem 4 formas inteligentes, coerentes para usar o dinheiro. O primeiro é para você se divertir, para você financiar sua vida, suas alegrias, suas despesas, suas necessidades, seus sonhos. Segundo, proteção. Você tem que ter uma proteção, uma emergência. Chega, você tem aquele para-choque, você tem sua reserva de emergência. Terceiro uso inteligente do dinheiro é para você investir, fazer seu dinheiro fazer mais dinheiro. E a 4ª maneira de usar o dinheiro de forma útil e inteligente é para distribuir, para dar, para doar, para ser generoso. No reino de Deus é esperado que todo cidadão seja generoso. A Bíblia diz que o justo ele se compadece e ele dá. Eu sei de pessoas que falam assim, pastor, eu quero dar mais, mas não trabalhou para ele ter. Deus quer que você prospere para você dar. Eu costumo dizer que o bom samaritano, ele não era só um bom homem, ele não tinha só boas intenções, ele não era só um cara cheio de generosidade no coração, ele não era só um homem bom, ele era um homem rico.
Ele era um homem que tinha posse. Por isso que ele pôde juntar o cara, levar para um hotel. Ele tinha óleo, azeite, tinha vinho, tudo produto de gente rica. Se você tivesse azeite e vinho, você estava na classe média alta naqueles dias. Ele tinha dinheiro para colocar o cara, ele tinha um transporte, nem todo mundo tinha na época. Ele tinha um transporte. Ele tinha condições de colocar o cara na hospedagem, financiar aquilo. Tem muito crente que é bom de coração, mas é ruim de bolso. Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero ser um homem generoso, mas para ser generoso, não basta só falar, eu sou generoso. Para ser generoso, você precisa provar. Como? Dando, investindo, entregando. O generoso não é aquele que tem vontade de dar, o generoso é aquele que pode dar e dá. Tem condições de dar e dá. Fala, pastor, eu só estou na primeira fase ainda, eu sou muito generoso e bom, só que eu não consigo ajudar ninguém. Deus quer que você cresça para poder você ter essas condições. Eu lembro que, eu gosto de contar isso para estimular vocês, porque para mim foi uma conquista. Foi o ano passado, quando eu fechei meus balanços, quando eu fechei minhas contas, quando eu fechei minha contabilidade, para a glória de Jesus, eu conquistei um objetivo que me alegrou muito, porque a coisa bacana é que quando você se torna um generoso crônico, um viciado em dar, você se alegra quando isso acontece. Quando eu fechei o meu balanço, eu descobri que 26% de tudo que passou na minha mão, tudo que entrou, tudo que foi grana que chegou para mim, 26% de tudo que eu ganhei em 2024 foi para doar, foi doado, foi repassado, foi distribuído, foi entregue. Eu fiquei muito feliz, eu bati esse recorde, e o meu alvo é continuar nesse ritmo, porque eu sei o quanto isso abençoa as pessoas, o reino e a mim. Porque se tem uma coisa que a Bíblia promete, eu não preciso orar, jejuar, pedir, chorar, eu não preciso. É um decreto no reino. O generoso prosperará. Não tem jeito do generoso não prosperar. Você não precisa orar, você não precisa jejuar, você não precisa clamar, você não precisa fazer nada. Você só precisa ser generoso. Que a Bíblia diz, já tem uma sentença sobre a sua vida. O generoso prosperará. E está resolvido. Eu tinha um problema sério. Eu nasci numa família que a minha mãe era muito generosa, mas muito, tanto é que ela tinha que fazer coisa escondida, porque o meu pai, ao contrário, era muito mão de vaca. Sabe aquelas pessoas que atravessam um rio com um sorrisal na mão e ela não derrete? Meu pai era desse jeito. Minha mãe generosa, meu pai mão de vaca. Papai tinha uns versículos da Bíblia dele, que ele dizia assim, o que dá o que tem, a pedir vem. O que dá o que dão, fica ladrão. Minha mãe não sabia ver uma pessoa passando necessidade que ela levava. Eu vi meu pai brigando comigo. Como é que não vai sustentar preguiçoso? Ela disse, deixa eu dar. Eu aprendi com quem? Quem que você acha que me ensinou, me influenciou mais? Meu pai. Pensa num caboclo. Casei com uma mulher que o coração dela é generoso. Daqui a pouco ela está dando a roupa, está dando não sei o quê, está dando... Amor! Chegou em São Paulo, amor, nós temos que fazer alguma coisa pelos pobres, os em condições de rua. Começou a se envolver, fundou o Amor em Ação. Eu falei, para com isso, e tal, e quer dar, tem gente que está reclamando agora, a pastora não fala mais com ricos, só com os pobres. Generosa, tão generosa que só não dá o marido, porque é tudo que ela tem. Mas eu tinha um problema.
Algumas coisas não tinha muita dificuldade para dar, mas quando chegava nesse negócio de dar roupa, eu não gostava de dar roupa. Um dia meu genro chegou lá e falou assim, ele falou assim, rapaz, tem um morador de rua aí e tal, chama-se pessoa que em condição de rua, tá? É assim que chama, certo? Pessoa em condição de rua, me pediu, está frio, São Paulo faz frio, tu não tem um casaco aí? Eu falei, eu tenho, mas é meu. Não. A Marilé chegava e falava, amor, domingo que vem vai ser um bazar, então prepara aí, pessoal, Letícia, Rafael, prepara a roupa aí, pega uma roupa de vocês para dar para o amor em ação. Quando ela falava aquilo, eu ficava sem ação. Minha roupa? Ah, vai, amor, procure. Eu procurava, eu tirava minhas camisas, e ia falar, essa aqui ainda não, essa aqui não, essa daqui não, essa daqui, como é que está o sovaco? Ah, já está um pouco puído, esse aqui. Aí eu separava, depois de 1 hora, conseguia separar umas 5 para dar, guardava as outras, ainda ia dar uma segunda vistoria nessas que eu separei. Eu falava, não, mas essa daqui ainda está boa. Aí voltava para cá. Gente, está repreendido em nome de Jesus, amém? Está repreendido em nome de Jesus. Tem gente que, pelo amor de Deus... Agora, eu estou 100% nessa área, eu estou progredindo, tá, irmão? Não vem pedir minha camisa, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. O teste da generosidade. Quando você chegar ao ponto de experimentar aquilo que Jesus disse, é melhor dar, é mais gostoso dar, é mais alegre dar, é melhor dar do que receber. O teste da generosidade é quando você fica mais alegre quando você conseguiu dar uma oferta do que quando você sai do shopping com um tênis novo na mão. Mede a sensação. O que te deixa mais feliz? O que te deixa mais alegre? O que é? O teste da generosidade é que você vai se sentir muito mais feliz. Eu lembro um dia nós estávamos lá nos Estados Unidos e nós íamos para um culto lá da igreja do Luciano Subirá, mas aí, por alguma razão, não fomos, ficamos no hotel. Falei, vamos assistir o culto, amor, da nossa igreja lá de São Paulo, a transmissão, já vou terminar. O pastor Ebe sobe e começa a desafiar sobre as primícias e tal. E eu sempre fui primiciador. Eu gosto de dar primícia, final de ano, virada de ano. Só que naquele dia eu falei assim, sabe de uma coisa, eu estou decidido, este ano eu vou estabelecer uma cultura mais elevada de generosidade na minha vida. Eu falei, amor, o pastor está desafiando a gente, você concorda da gente dar X de primícia? A Marilé sempre vai concordar, porque ela sempre acha que tem que dar mesmo. Eu nunca mais me iludi com a ideia dela falar, não, amor, a gente nunca deveria fazer isso, não, é muito, não, nunca. Eu já desisti dessa expectativa. Aí o que acontece? Eu peguei o Pix, eu vou fazer agora essa transferência, para o diabo não me tentar daqui 5 minutos. Já, pum! Irmão, ainda não tinha virado o ano. Eu mandei uma grana bem significativa de primícia. Falei, vou arrebentar com esse demônio da minha vida. Eu vou ser um homem generoso. Terminamos o culto, preparar para dormir. Já tinha virado o ano, 5, 10 minutos. Antes de eu dormir, peguei meu celular, para minha surpresa, tinha uma mensagem lá, de um casal, dizendo assim, sentimos de te mandar essa oferta. Irmão, 5 minutos depois, uma oferta extraordinária. Eu falei, Jesus! Por isso que eu falo, generosidade é um ativador e multiplicador de riqueza. Senhor, isso é verdade. Já fiquei feliz, falei, rapaz, o negócio funciona. Dormi, quando acordei, peguei meu celular de novo, outra mensagem, outro casal, pastor, nós sentimos de mandar isso aqui para a sua vida. Falei, rapaz,
já tinha passado do que eu tinha dado. Saímos daquela cidade, fomos para uma outra cidade. Chegamos na casa de uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos. Ela nos deu um presente, que era sonho de consumo, que simplesmente, pegando o que eu dei, com as 3 coisas que eu recebi, passou de 200%. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, Deus não está de brincadeira contigo, Deus não está de brincadeira conosco, quando Ele diz, o generoso prosperará. A decisão é sua. Você vai crer? Eu creio, pastor. Você vai praticar? Porque crente é bom para falar. Eu creio. Vamos construir, vamos. Quem aplaude, eu aplaudo. A gente não constrói com aplauso, a gente constrói com oferta. Eu prefiro que você não bata a palma, mais dedo, do que bater palma e não dá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mais importante do que crer é crer e agir. Deus tem coisas grandes que Ele quer que se acesse, mas as suas ações são os passos práticos que você dá na direção do padrão do reino de Deus para a sua vida financeira. Amém? Você recebe essa palavra? Então vamos ficar em pé, em nome